Mercado da bola do Flamengo, porque o Marcos Braz, vice de futebol do clube, falou sobre 2 nomes que devem ser titulares. Rapaziada, acabou a palhaçada no Mengão, hein? Reforço para parar o Rio de Janeiro. Aeroflá no Mengão. Marcos Braz trazendo 2 reforços para serem titulares no Flamengo. Assista esse vídeo até o final, separei aqui 2 cortes da imprensa esportiva. Se inscreva, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Vamos agora falar sobre um dos duelos, né? Focando em Flamengo e Palmeiras. Flamengo terá pela frente o Palmeiras na Copa do Brasil. E do lado rubro-negro a expectativa é por reforços para a segunda metade do ano. Quem traz as informações é Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo segue a sua preparação para o duelo com o Criciúma neste sábado, 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo vai mandar essa partida em Brasília, porque o Maracanã ainda troca o gramado, aquela questão de troca de gramado de inverno. Enquanto isso, a diretoria ainda tenta reforços aí para o técnico Tite nessa janela do meio do ano. Todo mundo fala em Claudinho, jogador do Zenit. Flamengo, temporada após temporada, tenta tirar esse jogador do clube russo. Recebeu uma sinalização que seria possível, tenta conversar com os russos, mas cada vez mais difícil a chegada desse jogador. Durante o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta tarde desta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou sobre essa situação, a tentativa do Flamengo por Claudinho. Um ponto que eu queria deixar claro é que, por exemplo, no Zenit, a pessoa que a gente está conversando lá é um ex-presidente da Rússia. Foi presidente por 5 anos lá. Então, assim, lá existe a parte política, existe a parte esportiva, também não querem vender o jogador e a gente está no momento de negociação. Isso acontece quantas vezes que clubes também fortes vieram aqui levar jogador do Flamengo e não conseguiram. Por quê? Porque você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação. Então, assim, eles não querem vender o Claudinho. E a gente quer, a gente está nesse momento aí. Tem que ter calma, tranquilidade e, mais uma vez, aproveitando aí a tua audiência. O Flamengo contratou o De La Cruz, o Flamengo contratou o Ortiz, jogador de seleção brasileira, já foi convocado. O Flamengo contratou o Vinha, disputou a Copa do Mundo, agora estava na Copa América. O Flamengo contratou o Carlinhos, que, lógico, é um jogador que vários times grandes queriam. Então o Flamengo vem fazendo o seu trabalho e apareceu aí nas últimas 5 dias aí, eu não sei porquê, um bombardeio falando que o Flamengo não trabalha na janela. O Flamengo está trabalhando na janela desde janeiro. Vamos lá, e nessa declaração o Braz citou que está negociando com um ex-presidente da Rússia, no caso Dmitry Medvedev. Há uma confusão porque o presidente do Zenit também é Medvedev, mas é Alexander. O presidente da Rússia de 2008 a 2012 foi o Dmitry Medvedev e o presidente do Zenit é o Alexander Medvedev, que é presidente da empresa de energia russa, a Gazprom. Apenas essa correção. Para a gente entrar no clima, então, de Palmeiras e Flamengo, a gente já começa rodando com os nossos repórteres, repercutindo o sorteio da Copa do Brasil. Vamos para o Rio de Janeiro, então, começando o nosso giro para falar do lado rubro-negro, que, olha, como o Fernando Campos já trouxe pra gente, vai ter simplesmente um encontro daqueles com o Palmeiras, Rafa. Exatamente, Mari, bom dia para você, bom dia pro Donan, bom dia pro Mar, pro fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. A cara do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, no exato momento em que era sorteado o adversário rubro-negro nessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil, diz tudo, né? No começo uma certa indiferença e depois aquele sorrisinho meio sarcástico, um pouco sem graça. A verdade é que nenhum dos dois clubes queria esse confronto tão precocemente na Copa do Brasil, né? Ainda numa fase de oitavas de final. Mas quis o destino que Flamengo e Palmeiras ficassem aí como adversários dessa próxima etapa. Não temos ainda o desmembramento da tabela da Copa do Brasil, mas sabe-se que os jogos vão acontecer nos próximos dias 31 de julho e 7 de agosto. Pelo menos essas são as datas para termos como base. Depois tem aquele habitual desmembramento. Será a terceira vez que Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar na Copa do Brasil e esse confronto volta a acontecer 25 anos depois. A última vez foi em 1986.
1999, na fase quartas de final, no mata-mata, no agregado, o Palmeiras levou a melhor. 2 anos antes, em 97, na semifinal, foi o Flamengo quem eliminou o Palmeiras. Então, há um equilíbrio, né, envolvendo o histórico das duas equipes nesta competição. É o jogo mais importante da etapa, coloca frente a frente os dois elencos mais caros do futebol brasileiro, os dois clubes que mais conquistam as principais competições, Libertadores e Brasileiro de 2019 para cá, de 2018 para cá, né? Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro em 2018. Então, há essa polaridade aqui no Rio de Janeiro. Muitos torcedores tratam o Palmeiras como o grande adversário do Flamengo, grande rival do Flamengo em âmbito nacional e até internacional, superior até essa rivalidade para muita gente em comparação aos tradicionais rivais aqui do Rio, Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas, enfim, quis o destino que nós tenhamos este baita clássico nos dias 31 de julho e 7 de agosto, ou dias próximos, valendo uma vaga nas quartas da competição. Mari. A gente já cola, então, todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB e Galo, quer dizer, CRB e Galo é redundante, né? Galo e Galo, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio, Juventude e Fluminense. Os times que estão à direita, eles decidem em casa, então, viajam para o primeiro jogo e decidem em casa a Copa do Brasil. A gente vai falar esportivamente, dona, de Flamengo e Palmeiras, a gente vai falar sobre o protagonismo, mas entra nessa conta também, é ótimo para a competição, é ótimo para a audiência, mas no planejamento financeiro de uma das equipes não estava calculado ali as oitavas de final, né? Sim, alguém vai ter que cair. Já vai ter um baque imediato, né? É. E aí já afeta o planejamento. Óbvio que para o produto, né, vai ser fantástico a gente ter mais uma oportunidade de ver um Palmeiras e Flamengo, por tudo que essas duas equipes representam no futebol sul-americano até. Uhum. 2 potências, 2 grandes técnicos, vai ser um duelo tático e os 2 melhores elencos. Então, assim, mais na parte financeira e até analisando a sequência, principalmente de agosto de Palmeiras e de Flamengo, como é que vai ser também a administração da parte física. Que vai ser um jogo pesado atrás do outro. Isso pode influenciar o futuro da temporada das duas equipes, não só na parte financeira. Mas eles não têm elenco para isso? Para aguentar exatamente esses momentos? Não estou falando para ter 3 times, porque aí é impossível. Mas não consegue fazer não são 2 elencos capazes de mexer, tirar um atacante, botar outro, depois no outro voltar o titular e fazer um rodízio de meia. Todos eles têm opções, não? Eu acho que sim, tecnicamente sim. Se tem alguém que tem essa possibilidade de rodar um pouco mais o elenco, a gente está falando de Palmeiras e de Flamengo. Sim. Só que mesmo assim, na parte física, não tem como, porque é a questão humana. Eu não sei, por exemplo, se os 2 técnicos vão conseguir colocar força máxima em jogos grandes. Isso pode influenciar até a briga do Campeonato Brasileiro. Mas vocês acham que eles vão poupar em quê? Ou não vão poupar? Eu acho que a ideia vai ser não poupar. Eu acho que vão estudar jogo a jogo ali, né, perto da data. Porque é um período com testes difíceis e os 2 estão muito vivos nos campeonatos que tem. E tem, logo depois, Libertadores também, né? Então é bem pesado para os 2. E o Flamengo tem uma viagem. O primeiro jogo do Flamengo é em casa com o Bolívar, já falando Libertadores, mas decide fora de casa. Então, é meio... Mas eu concordo com o Donance. Se existe no Brasil alguém que pode pensar em... Vamos dar uma poupada aqui e tal... São esses 2. É um jogo muito grande. Para a competição, a Copa do Brasil, quando ela começou, ela não tinha esse holofote que ela tem. De um tempo para cá, ela ficou mais forte financeiramente, mas ela ficou mais legal também, sabe? Acho que a gente acostumou mais, né, com a competição. E tem acontecido esse sorteio assim, né? Quase todo ano, algum grande morre pelo caminho porque tem um choque imenso. Vamos lembrar do Gabigol, falando no Mineirão que no Maracanã vai ser um inferno. Sim. E ali era o anterior campeão da Copa do Brasil. E virou a temporada do Flamengo, né? Sim. Não só. Só para citar, porque o Nicolete citou a sequência do Palmeiras. A gente tem uma tela. Tem a tela? Tem, a gente tem uma tela que a gente vai colocar já pro fã do esporte acompanhar, que a gente tem a sequência das 2 equipes. Porque assim, e querendo ou não, dona, se a gente for entrar na conversa aí de poupar ou não, é aquela conversa. Vai ser eliminado pro CV. Nossa Senhora. Né?
É o famoso, não dá humanamente. Explica isso pro torcedor quando você perde para um rival interestadual, assim, com toda essa rivalidade recente também, né? A eliminação, ela traz uma estabilidade, não tem como. Ainda mais por tudo que representa a rivalidade hoje entre Palmeiras e Flamengo, né? A pressão das duas equipes, até pelo investimento, né, dos dois clubes, elencos fortíssimos para essa temporada. Então ainda tem mais esse baque. Além do baque financeiro que você falou, tem o baque da pressão de uma eliminação. Porque vamos lá, a gente aqui, nós três. Olha que loucura isso aí, gente. Nós três, departamento vamos. de estratégia do Flamengo, primeiro, coluna da esquerda. Tá. Vamos jogar contra o Palmeiras dentro de casa. A gente vai poupar nesse jogo, primeiro jogo da Copa do Brasil? Não dá. Tá. Aí a gente disputando o Campeonato Brasileiro vai jogar contra o São Paulo fora de casa. Pode ser que a gente deixe o São Paulo chegar. É um jogo que... Não. Não, né? Eu acho Não dá. Que talvez dá pra rodar. assim, conhecendo como é a comissão técnica do Tite, que fica muito... Alguém vai ser poupado. Eu acho que alguém vai ser poupado nesse jogo porque ele fica sempre muito preocupado com essa parte física dos atletas, né? Tá. Não expor ali o jogador. Mas dá pra poupar, né? Tem elenco aí, pra isso. Palmeiras, Copa do Brasil, jogo de volta, valendo classificação, não. Só que aí, se você abrir um pouquinho mão do Campeonato Brasileiro, você não vai abrir contra o Palmeiras de novo. Ainda mais se você for eliminado numa Copa do Brasil. Sim. Porque existe essa possibilidade, dos dois lados. Cara, tem 3 Palmeiras em 4 jogos. Bolívar na Libertadores, aí Botafogo, gente, no Campeonato Brasileiro, jogo de volta. Então, talvez você pode perder um campeonato. Você pode, a partir dali, largar o Brasileiro e focar nas Copas. Ou você cai de uma Copa e tem que voltar pro Brasileiro. Essa é a boa notícia pro Campeonato Brasileiro, né? Que tá vivo. Que, tipo, ele saiu da Copa do Brasil, ele vai ter que me priorizar. Vai jogar todos os jogos agora, claro que ainda tem Libertadores, para o Campeonato Brasileiro. Agora, pega ali os 4 primeiros jogos dos dois, né? Não, olha isso. São Paulo e Inter no meio de jogos entre eles. Analisando a sequência do Flamengo, tá? Pegando ali a coluna do Flamengo. Eu acho que o Tite vai poupar nesse jogo contra o São Paulo, porque, gente, o Flamengo vai precisar fazer o resultado no Maracanã, na Libertadores, contra o Bolívar. E depois é La Paz, é altitude. Então, mas quando você fala poupar... Não é o time todo, de né? tirar 5, 6 jogadores. Tá falando de... o time que tava jogando a Copa América. Era o time que tava jogando a Copa América. Pode ser que Arrascaeta e De La Cruz revezem como revezaram na seleção do Uruguai. Porque você vai pensar no Flamengo aqui, vamos lá. O poupar do Flamengo. Num time ideal, ele teria, eu tô falando aqui do meio pra frente, por exemplo. Ele teria o Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz? Sim. E aí Pedro e... na verdade... Porque tá jogando com 3, né? Um dos meias Viram aí vai pro lado. Vai pro lado. Mas eu acho que em algum momento ele pode optar por... A Arrascaeta segura um pouquinho. Segura um e joga De La Cruz e Alan, por exemplo. De La Cruz vai, o Gerson fica. Até porque o próprio Tite já falou nessa temporada, e na época gerou uma repercussão muito grande, que seria difícil ganhar tudo. Sim. Ele falou sobre isso. Então, acho que ele vai precisar tomar decisões complicadas. O Flamengo não esperava ter uma sequência tão grande assim contra o próprio Palmeiras. E vamos lembrar que, no confronto recente, o Flamengo tem poupado contra o Palmeiras. Isso constantemente. Tem no Allianz. No Allianz, direto, isso tem acontecido. Agora, e sabe o que é mais curioso? Assim, tudo isso é muito curioso, mas na hora que você olha a tela, tem aquele tanto de jogo. Aí você pensa, beleza, temos assunto para os próximos 2 meses. Não, são 22 dias, Mar. Sim. É inacreditável. É uma overdose desse que se tornou o maior jogo do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, né? A gente pode falar de um agosto definindo o ano, de 3 equipes. O Botafogo vai entrar nessa conta também, porque o Botafogo e Bahia se encontram na Copa do Brasil. Sim, os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, né? Eles se matam na Copa do Brasil. E o Bahia venceu o Botafogo dentro do Newton Santos no Campeonato Brasileiro. Né? Venceu lá Aí dentro. a gente tá falando de agosto, que um pode cair em Libertadores, ou em Copa do Brasil, ou nos dois, ou ficar atrás, priorizar a Libertadores e perder o Brasileiro e também não conseguir a Libertadores. Agosto pode definir o ano. É incrível, né? É assim, eu acho que não define o ano por causa do Brasileiro. Sim. Mas você pode deixar uma equipe despontar um pouquinho. Por outro lado, assim, ainda indo nesse lado de poupar, o que cair de Copa do Brasil, ele vai ter algumas datas a menos no calendário, né? É claro que ninguém quer isso. Assim como se cair na Libertadores. Aí já é mais doído, né? Ah, sim. Porque a Copa do Brasil, se a gente for hierarquizar, acaba sendo a terceira competição. Mas ela é uma competição grande.
É diferente a gente vai para a Inglaterra, a gente fala, a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga. Mais ou menos. Assim, é legal, é importante, tudo, mas os times poupam até no final. Mas aí, vamos pensar também, eu acho que tudo depende do ponto de vista. POV, que falam. POV. Point of view, traduzindo. Porque, por exemplo, se você é um Fluminense, se você é um Grêmio, que tá na Libertadores. Tá inclusive na Copa um contra o outro. Eles vão se encontrar, exatamente. E tá na Copa do Brasil e tá na Libertadores. Hoje, você pode olhar para uma Libertadores como muito mais difícil de acessar e talvez a parte financeira da Copa do Brasil e esportiva, que você talvez consiga chegar mais, ela seja mais negócio na sua estratégia. Sim, é que os dois... Corinthians. Eu hierarquizando de novo, não dá para cair, né? Sim. A prioridade total, máxima. Assim, mas você está deixando de lado qualquer coisa. Qualquer coisa, eu só não posso cair. Mas eu acho que isso é um ponto importante, porque principalmente falando de Grêmio, que é um clube copeiro, e ainda mais Renato Gaúcho, que em várias oportunidades ele priorizou a Copa, nessa temporada é foco total para você não cair. Claro. E olha só o Grêmio, a coincidência estranha, né? Na Copa do Brasil ele joga contra um outro que está lá atrás. Sim. Que é o Corinthians. Na Libertadores contra um outro que está lá atrás, o Fluminense. Sim. São equipes que podem se encontrar, que vão se encontrar em condições de um olhando para o outro e falando, você vai poupar? Se você poupar, eu poupo. Agora, se você não poupar, não vou. A gente tá falando de uma sequência aí muito complicada de calendário, um jogo atrás do outro, que diz muito sobre as competições eliminatórias, né? As Copas. Só que, olhando o que vai ser agosto vai ser crucial para a sequência do Campeonato Brasileiro. Pode definir título, definir rebaixamento, não só questão física, questão de pontuação, assim, tem muito de uma questão mental também. Sim. De até que ponto uma eliminação ou uma classificação vai ou impulsionar ou trazer uma instabilidade muito grande interna dentro de um clube que foi eliminado. Então, assim, o mês de agosto é o mês para todo mundo ficar vidrado acompanhando o futebol brasileiro, porque vai ser decisivo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Porque até também pode chegar a acontecer de, por exemplo, um Corinthians ou um Grêmio, ou um Fluminense, eles avançam na Copa do Brasil, dá uma arranhada no Campeonato Brasileiro, não necessariamente larga o Campeonato Brasileiro, só que a comemoração da Copa do Brasil, ela não tem garantia de título e ela não tem garantia de dezembro. Não tem. Sim, e aí você tem que tomar essa decisão. Eu tenho um jogador muito importante que está, assim, no limite. E eu tenho um jogo importante do Campeonato Brasileiro. E tem... Para essas três equipes, eu priorizo o Campeonato Brasileiro. Teve um vencedor do sorteio? Eu acho que o Vasco, ele... O Atlético Goianiense? Tem um adversário mais acessível, né? O jogo em Goiânia recente foi duro, mas o Vasco conseguiu uma vitória. Então o Vasco tem uma condição de passar e eu acho que o São Paulo também. O Atlético contra o CRB? Também. O Galo com o CRB. Acho que são os três que... Ainda bem que foi você que falou isso, né? Eu não quero ir pro vestiário do CRB. Não, mas você viu que ela que... Não, porque querendo ou não, são equipes que não estão na Série A do campeonato, né? Você pega Goiás e você pega o CRB. Foi aquele mesmo que eliminou o Palmeiras recentemente, né? Galo, São Paulo e Vasco. Eliminou mais alguém. O Inter? Não. Vou pesquisar. Muito bem treinado pelo Daniel Paulista. Bom, vamos para o intervalo aqui no Sport Center, aí a gente volta falando mais de Copa do Brasil e também já projetando a rodada do Campeonato. Estamos de volta com os assuntos de agora também no Sport Center, muito da rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Inter, a estreia do Roger, Palmeiras e Cruzeiro, Galo e Vasco, os reforços também do lado do Flamengo e a gente passa por todos os confrontos ainda neste Sport Center. Eu falei que era Rafa Talk Show, certo? Para o nosso primeiro confronto, então, a gente fala sobre o jogo do Flamengo contra o Criciúma. Vamos chamar mais uma vez, então, o Rafa Marques, trazendo as atualizações direto do Rio de Janeiro. Agora, rubro-negro, tá, Rafa? Mais uma vez. Sim, claro, mas estamos de volta aqui no Sport Center. Flamengo finalizando agora pela manhã o treinamento de preparação último, né, para o jogo em Brasília contra o Criciúma amanhã, às 4 horas da tarde. A boa notícia para a torcida do Flamengo, a volta dos jogadores que compuseram, né, a seleção uruguaia na última Copa América, né? Os 4 que estavam servindo a seleção do Uruguai estão de volta, ficam à disposição do técnico Tite e devem ser titulares, se não todos, a maioria deles, De La Cruz e Arrascaeta com certeza, no jogo de amanhã contra a equipe do
Criciúma. E muito se fala sobre o mercado da bola do Flamengo, porque o Marcos Braz, vice de futebol do clube, falou sobre 2 nomes que estão na boca do torcedor, Claudinho e Paquetá. O Flamengo não esconde que são jogadores que pertencem a uma espécie de órbita, né? Que o Flamengo tenta, negocia, pretende, está vislumbrando para poder aumentar a qualidade do elenco para a sequência da temporada. E o dirigente do Flamengo deixa muito claro como está o quadro em relação aos dois. Se estiver um pouco mais próximo, que a gente se sentir seguro, a gente pega o avião. Porque a gente não vai fazer isso, expor o Flamengo, expor toda uma situação se a gente não se sentir confortável para dar um bote final, uma situação final. Ainda não está nesse momento. Um ponto que eu queria deixar claro é que, por exemplo, no Zenit, a pessoa que a gente está conversando lá é um ex-presidente da Rússia. Foi presidente por 5 anos lá. Então, assim, lá existe a parte política, existe a parte esportiva. Também não querem vender o jogador e a gente está no momento de negociação. Isso acontece quantas vezes que clubes também fortes vieram aqui levar jogador do Flamengo e não conseguiram. Por quê? Porque você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação. Então, assim, eles não querem vender o Claudinho. E a gente quer, a gente está nesse momento aí. Tem que ter calma, tranquilidade e, mais uma vez, aproveitando aí a tua audiência. O Flamengo contratou o De La Cruz, o Flamengo contratou o Ortiz, jogador de seleção brasileira, já foi convocado. O Flamengo contratou o Vinha, disputou a Copa do Mundo, agora estava na Copa América. O Flamengo contratou o Carlinhos, que, lógico, é um jogador que vários times grandes queriam. Então o Flamengo vem fazendo o seu trabalho e apareceu aí nas últimas 5 dias aí, eu não sei porquê, um bombardeio falando que o Flamengo não trabalha na janela. O Flamengo está trabalhando na janela desde janeiro. Quem é prioridade? Paquetá ou Claudinho? Quem é prioridade? Quem vir primeiro. A prioridade é quem vier primeiro, né? Não vem os dois, isso é fato. O Flamengo não vai estrangular o seu orçamento para trazer 2 jogadores desse tamanho. Mas com o Claudinho, as negociações acontecem já há algumas janelas. E agora parece que a coisa está um pouquinho mais direcionada nesse momento que o Flamengo busca efetivamente ter mais homem para o meio-campo. E o Paquetá depende, evidentemente, da sua situação associada lá ao futebol inglês e o tamanho da punição que ele venha a ter em função da sua suposta participação em esquema de apostas de jogos de futebol. Uma outra notícia: Gabigol, em princípio, está relacionado para o jogo de amanhã contra o Criciúma, lá em Brasília. O Flamengo, até o momento, não foi notificado oficialmente pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, sobre a possibilidade da pena do Gabigol voltar a estar valendo por ter se negado a fazer o exame de antidoping no Ninho do Urubu. Enfim, mais um dia agitado de Flamengo dentro e fora de campo. Mari. Valeu, Rafa. Obviamente, a gente volta a se falar também. O Braz ali, ele confunde os Medvedev, né? Sim. O Dmitry, o Alexander, um é ex-presidente da Rússia, o outro é presidente do Zenit. É que ele estava negociando com certo? E ainda pode estar com um tenista também, né? O Danil Medvedev. Pode ser também o outro que está nesse negócio. São pessoas diferentes. A gente sabe que o negócio é complicado, mas negociando com a pessoa certa. Você imagina o susto. Não, imagina. Eu tô negociando. Quem é ele mesmo? Aí dá uma olhada. Uau! Ex-presidente da Rússia. Vai ser difícil essa, hein? Mas assim, vamos falar do jogo contra o Criciúma, que o Flamengo ele é favorito, mas não é um jogo nada fácil. Não é bom que vai contar com seus reforços, seus retornos também, né? Não tem sido. O Criciúma é um time que tem muito claramente uma ideia de jogo. É um time que se defende bem. O Tencati é muito bom técnico. Acho que os trabalhos que ele fez são trabalhos longos e ele precisa mesmo do tempo para acertar as coisas. E ele faz uma campanha, tem jogos a menos ainda, né? Faz uma campanha muito boa, mas vem cá, o Flamengo é favorito. Claro. E o Flamengo tem a volta de jogadores que estavam na Copa América, até o penúltimo dia de Copa América com a seleção do Uruguai, e que são jogadores que fazem, o Flamengo já é forte sem eles, fazem o time ficar mais forte ainda. A última imagem não ficou legal. As últimas, né? Os últimos resultados. Mas o Flamengo é um time muito forte e até por isso mesmo, né? Precisa voltar a vencer. Esse Criciúma é bem competitivo. O Tencati, que já tinha feito um trabalho bem interessante lá atrás, no Londrina. 8 anos de trabalho. Longevo, e agora fazendo esse trabalho bem legal aí no Criciúma, mas o Flamengo é bem favorito.
Acho que o saldo do período da Copa América foi um saldo positivo. E nitidamente, nos 2 últimos jogos ali, né, que o Flamengo tropeçou contra Cuiabá e contra Fortaleza, era um time que estava absolutamente mutilado fisicamente, exausto. Né? Conseguiu cumprir um aproveitamento interessante, está na briga ainda. E acho que esse período que o Flamengo teve para treinar é um período importante para recuperar os jogadores fisicamente. Claro. E também, a gente tem que falar do que o Marco acabou de ressaltar. Ele recebeu reforços que deixam o Flamengo com força máxima. Então, acho que a tendência é confirmar um favoritismo jogando dentro de casa contra o Criciúma. Chama atenção porque o Flamengo ali, quando começa a Copa América, até um pouquinho antes, ainda era cobrada muito da intensidade. E aí, um grande período ali da Copa América, o Flamengo entrega essa intensidade. Agora é entender o que será do Flamengo com os retornos, mas já com uma amostragem de que é possível jogar naquele ritmo, Marra. É possível, sim. E a seleção... Bom, os jogadores que vêm da seleção do Uruguai. A seleção do Uruguai joga lá no alto, né? Em velocidade máxima, com muita qualidade quando tem a bola, com perseguições individuais quando perde a bola. Até me chama a atenção das opções do Bielsa, né? Ele enxergava para que a engenharia do time funcionasse, ou a Arrascaeta ou o De La Cruz. Isso é bom pro Flamengo. Com um pensamento mais objetivo, isso é bom pro Flamengo, porque ele não desgastou os dois ao mesmo tempo. Então, assim, e o Arrascaeta ficou mais no banco, né? Acho que ele vai estar mais inteiro. E no Flamengo, o De La Cruz foi muitas vezes um volante, lá de trás. Ele sabe jogar em todas as posições, do meio para frente. E eu acho que no encaixe do Tite vai ser muito importante ter os dois juntos. E o Gabigol, né? Também disponível agora segue ainda disponível pro banco de reservas. Fez o melhor jogo dele contra o Fortaleza, né? Nos últimos tempos aí, entrou bem, participativo, bem fisicamente, teve o gol anulado, né? Criando boas jogadas. Acho que vai ser uma opção, não é titular no Flamengo, todo mundo sabe disso. O melhor funcionamento do time do Tite não tem o Gabigol no momento, mas acho que é um cara que, você olha para o banco, ele pode te criar alternativas. Isso é muito importante. Ainda mais com a sequência que a gente falou ali, né? No início do programa. Sobre os uruguaios, todos são titulares. Claro. Acho até que o Wesley cresceu de produção, mas o Varela é titular. O que vai modificar é o Gerson. Com a volta do De La Cruz, talvez o Gerson de novo jogando mais ali pela direita, né? Como um meia construtor, um cara que chega ali na frente também. Tá muito bem servido o Flamengo do Tite. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo. O Gabigol está liberado para jogar pelo Flamengo, mesmo após a anulação do processo, né? Cássio decidiu manter o efeito suspensivo a favor do atacante. Gabigol segue liberado para entrar em campo pelo Flamengo, treina normalmente também. Na sexta-feira, o clube foi notificado pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, da anulação parcial do processo, a pedido da União Federal, mas o efeito suspensivo em favor aí do atacante, que libera para atuar, está mantido. Não houve anulação em relação a esse efeito suspensivo. Na terça, o jornal O Dia, assim como outros veículos, né, publicaram aí equivocadamente a anulação do processo que se deu de forma integral, o que anularia o efeito suspensivo de Gabigol. Pedimos desculpa pelo erro aí, disse o jornal O Dia. A União solicitou a anulação do processo, alegando não ter sido notificada e que por isso não instituiu aí um representante. Na Suíça, o painel julgador é formado por 3 árbitros, um indicado pela defesa do atleta, um pelo caso e o outro, teoricamente, pela União Federal, né? Agora a União terá até o dia 29 para nomear seu representante. A expectativa é que o julgamento aconteça até outubro. É uma enrolação danada, né? Era para ter sido mês passado, o Gabigol foi para lá na Suíça e acabaram que cancelaram a parada em cima da hora, ele já estava lá. É uma brincadeira, uma palhaçada uma situação dessa, né? Brincadeira. O Flamengo ganha clube brasileiro como concorrente pela contratação de Marco Antônio. Sinceramente, que leve o Marco Antônio. Não sei nem como que joga esse cara. Talvez estou falando M aqui, o cara joga pra caramba. Mas a ideia, o São Paulo, e é volante, tá? Joga primeiro, segundo volante, acho que é segundo volante. E para isso o Flamengo já tem, já. O São Paulo se interessa pelo meia para repor aí a ausência de Alisson, que sofreu uma lesão grave, não deve jogar em 2024, né? Então a ideia do São Paulo é buscar um reforço aí por empréstimo por opção de compra. Mas empréstimo por opção de compra, o Flamengo também já ofereceu e os caras não quiseram. Bom, o Zenit, presidente do Zenit, ironiza o Flamengo após gafe de Marcos Braz. Era óbvio que isso ia acontecer, né?
O mandatário do time europeu foi confundido pelo dirigente com o ex-presidente da Rússia. Tava na cara que isso ia acontecer. Abre aspas aí para o presidente do Zenit, tá? Não da Rússia. No Brasil foi confundido com Dmitry Medvedev. Essa situação só faz você pensar. É esse o Claudinho que eles querem comprar? Brincou Medvedev em entrevista à agência de notícias lá na Rússia. Tava na cara que ele ia dar uma zoada, né? Enfim, segue aí o impasse pelo Claudinho. Tite define time titular do Flamengo para jogo contra o Criciúma em treino dessa sexta-feira. O Flamengo treinou pela manhã e conta aí com os jogadores que retornaram aí das seleções. No caso do Uruguai, porque o Chile já tinha sido eliminado há muito tempo. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, senhor Sim, deixa o like, até o próximo vídeo.